dia! Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja em Porto Velho. Hoje nós daremos início à nossa série O Viver de um Jovem Vencedor. Bom, nós sabemos o quão difícil é ser um jovem nos dias de hoje. Realmente, nós somos muito atacados. Eu, como jovem, posso dizer que nós sim possuímos uma mente muito inquisitiva, de querer saber as coisas, de questionar. E diante disso, nós veremos a estratégia de Satanás por trás desse mundo, né? Diante daquilo que a gente não consegue ver, dos bastidores. E o público-alvo de Satanás sou eu, é você, somos nós jovens. E como um jovem vencedor, ele pode viver diante desse mundo de ideologias. Então esse será o nosso tema de hoje, ideologias. Para iniciar, eu vou explicar um pouco sobre o conceito de ideologia. Não vou me ater assim tão profundamente na questão das ideologias, quais os tipos, né? Porque esse não é o nosso foco. Então vou dar uma explicação bem breve, né, sobre o que é ideologia. Vou ler aqui para vocês. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais. Bom, diante disso, né, diante dos conflitos da sociedade, a gente pode até se questionar, mas quando que surgiram as ideologias? E se a gente for parar para pensar, as ideologias não surgiram de agora. As ideologias elas surgiram há muito tempo atrás e a palavra nos diz isso, né? Lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 20 ao 22, quando houve a queda do homem, falando ali um pouco sobre a descendência de Caim, nós vemos a origem dos problemas. E nos dito 3 pontos, né, bem interessantes, que é a questão da subsistência, da infelicidade e da insegurança. E o que o homem fez diante disso, né? Na subsistência, o homem ele passou a habitar em tendas e a possuir gados. Na infelicidade, ele começou a tocar flauta e harpa, e como uma forma de entretenimento, né, para ele. E na insegurança, ele começou a criar instrumentos cortantes. Diante disso, né, nós conseguimos ver que o homem ele sempre tentou resolver os problemas que ele mesmo criou após ter se afastado de Deus. Então isso não é algo de agora, né? As ideologias surgiram há muito tempo atrás, né? Desde a queda do homem. E hoje, na atualidade, nós podemos ver que nós vivemos diante de uma guerra moderna, né? A gente já viu, né, no passado, que houve a Torre de Babel. E isso se repete nos dias atuais, né? Nos dias de hoje. O homem construindo a sua Torre de Babel. Por quê? Porque ele confia em si mesmo, ele confia na sua própria tecnologia, na medicina, no entretenimento. E ele não consegue perceber que a confiança dele tem que ser no Senhor, né? E diante de tudo isso que surgem os conflitos na sociedade. Vou ler aqui para vocês lá em Lucas, capítulo 21, versículo do 8 ao 9. Lucas 21, do 8 ao 9. Do 8 ao 9 não, do 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Também o 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Então o que a gente vê aqui? Que fala guerra, revoluções, epidemias. E o que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo na
pandemia física. Mas não só na pandemia física, como na pandemia de informações. Nós somos bombardeados de informações diariamente. Mas o que a palavra nos diz mais ainda, né? Não vos assusteis, né? Porque isso tem que acontecer mesmo. E a palavra já nos fala isso. E diante disso, nos surgem questionamentos, né? Mas estou vivendo com muita pressão, qual será a minha posição diante disso? Tenho que levantar uma bandeira? Porque o que acontece, né? Se a gente vamos trazer para a realidade, o que a gente vive hoje. Nós chegamos em determinado lugar e as pessoas, elas esperam um posicionamento da gente. Elas querem saber, e aí, qual bandeira você levanta, né? E quando a gente fica neutro, a gente não fala nada, a gente sofre também uma pressão, porque eles não aceitam que a gente não consiga levantar uma bandeira, né? Então, querendo ou não, a gente é pressionado de diversas formas. E isso acontece o quê? No nosso ambiente de estudo, de faculdade, escola, trabalho e principalmente nas redes sociais. E aí que surge o perigo, né? E a gente vai ver a estratégia de Satanás agindo na nossa vida. E é o que a gente tem que ter muito cuidado. Nós jovens, nós somos bombardeados e como eu falei lá no início, nós somos o público-alvo de Satanás. Eu vou ler para vocês uma frase do irmão Ezra Mar. A mente das pessoas está sendo controlada e recebendo uma formação de opinião manipulada. Esta será uma grande ferramenta do anticristo, que já está contaminando o mundo inteiro, especialmente os jovens. O que Satanás ele quer? Ele quer neutralizar a nossa mente e a nossa emoção, para ele fazer o quê? Nos atacar. E tudo isso ele está fazendo para preparar a vinda do anticristo, né? O que ele também quer fazer? Nos distrair. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, eu vou ler para vocês também. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A nossa luta não é contra os problemas aqui deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno. A gente já sabe disso. A nossa luta é contra os principados e as potestades. E Satanás, ele é muito sutil. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns sintomas de quando Satanás está começando a nos atacar, né, com a sua estratégia. Nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus. E a gente também perde as forças por estar no exército de Deus, né? Assim como Satanás, ele tem uma estratégia, nós como jovens, né, desse exército, nós também temos que ter uma estratégia. E nós temos, mais do que qualquer outra pessoa, a gente tem que saber quais são as estratégias do nosso inimigo. Para quando ele vier nos atacar, a gente saber como é que a gente vai reagir. E se a gente der brecha, né, para esses ataques de Satanás, vão acontecer alguns resultados, né? A nossa consciência, ela irá ser cauterizada. Como que a nossa consciência fica cauterizada? Quando a gente fica insensível ao Senhor, às coisas do Senhor. Quando a gente não exercita mais o nosso espírito. E Satanás, ele quer fazer o quê? Ele quer levar nós jovens à militância, né? A tomar um partido, uma posição. Por isso que ele ataca diretamente a nossa mente. E diante disso, né, há uma solução sim. O que nós devemos fazer? Exercitar o nosso espírito, porque Satanás, ele não consegue tocar no nosso espírito. Como que a gente pode exercitar o nosso espírito, né? A gente pode gastar o nosso tempo com as coisas do Senhor, lendo a palavra, nos aprofundando na palavra fundamental, na palavra profética.
Os encargos também que é nos passado, o posso orar por você, as saídas para comportagem, o Avança Jovem, tudo isso são ferramentas que, se dia a dia nós nos envolvermos, nós não vamos dar brecha para os ataques de Satanás, né? Quando a gente vê que ele está querendo infiltrar alguma coisa na gente, o que a gente deve fazer? Fugir. A gente fugir e se envolver mais ainda com as coisas do Senhor, né? O Senhor, ele está formando um exército de jovens vencedores e ele conta conosco para trazer eles de volta, né? Imagina quantas pessoas aí fora, né? Não tem o Senhor, não conhece o Senhor. A gente tem que arder no nosso coração esse desespero de levar as pessoas a invocarem o nome do Senhor. E também uma atitude que a gente deve ter é de tomar o capacete da salvação, porque só assim a gente pode blindar a nossa mente dos ataques, né, do inimigo. E diante de tudo isso, né, você quer tomar uma posição, você quer levantar uma bandeira, que essa bandeira não venha ser de ideologias, mas venha ser a bandeira de Cristo, né? A bandeira desse exército, né, que somos nós, esses jovens que o Senhor conta conosco. Então, uma atitude que você pode ter é pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Permita que esse amor do Senhor, ele possa ser transmitido por meio da sua vida. As pessoas, ao falarem com você, ao te verem, elas possam sentir esse amor do Senhor. E o que eu finalizo aqui dizendo para vocês é que as ideologias, elas dividem, mas o amor de Cristo, ele vence. Então vamos ser esses jovens vencedores que o Senhor conta conosco. Jesus Cristo é o nosso Senhor.